Seja bem-vinda a esse vídeo de hoje. Aqui nesse canal eu gosto muito de conversar com as mulheres que lutam, que querem entender qual é a origem emocional por trás da endometriose. E uma das maiores dificuldades das mulheres com endometriose é a necessidade de controle, a ansiedade, o medo de falhar, a necessidade de ter tudo nas mãos. Isso acontece contigo? Se você sente essa necessidade no seu dia a dia, esse vídeo vai ser muito legal e muito útil, porque eu vou falar aqui sobre meditação, uma técnica de respiração que envia uma mensagem muito importante para o seu cérebro. Nesse vídeo eu também vou responder algumas perguntas que eu recebi a respeito desse assunto. Fique comigo até o final e saiba como você pode contribuir para a calma, para a tranquilidade e para a redução da ansiedade no seu dia a dia. Bem, antes de eu te explicar o que é meditação, eu quero que você entenda o que é que acontece no seu corpo quando você está nervosa, quando você está preocupada, quando você está com medo de uma situação. Quando nós olhamos para a origem emocional dos sintomas, nós temos dois tipos de sintomas. Nós temos aqueles sintomas que aparecem depois que a pessoa já conseguiu resolver o seu problema e nós temos aqueles sintomas que estão em fase ativa, ou seja, a pessoa vivenciou uma situação muito impactante para ela. É chamado também como um hiperestresse. E o organismo, ele iniciou então um programa biológico de sobrevivência, de ganho de tempo. Nesse caso da endometriose, nós olhamos para ela como a fase ativa do conflito, ou seja, a pessoa vivenciou esse momento impactante, a pessoa vivenciou essa situação traumática e logo em seguida então se iniciou um programa biológico. No caso da mulher com endometriose, esse programa biológico está relacionado ao seu ninho, à sua reprodução. Por isso que nós temos a proliferação celular fora do local, fora da matriz, fora do útero. E hoje eu quero te mostrar como é que a tua respiração, ela contribui para que esse sintoma ele se mantenha ativo. É necessário muito mais, é claro, do que meditar e respirar de uma maneira adequada para resolver o seu conflito. É necessário, com certeza, terapia, é necessário você entender qual é a origem emocional do seu sintoma. Mas hoje aqui eu quero te mostrar no teu dia a dia como é que você já pode obter alívio e tranquilidade enquanto então você se conhece, enquanto você caminha nessa jornada aí de entender melhor a origem emocional dos teus sintomas. Então, para começar, vamos dar uma olhadinha nesse desenho que eu tenho aqui do meu lado. Observe aqui que eu quero te mostrar a conexão que existe entre o nosso coração e o cérebro. Você sabia que o nosso coração é dotado de milhões de neurônios? É claro que o cérebro possui muito mais. A diferença é que a velocidade de comunicação desses neurônios do nosso coração é muito mais rápido que o nosso cérebro. A verdade é que muito antes de o nosso cérebro saber o que está acontecendo, o nosso coração já sentiu. E como é que é feita essa comunicação aí, de coração e cérebro? Nós podemos falar aqui de três maneiras principais que essa comunicação acontece. Então nós temos uma comunicação energética, porque todos os órgãos do nosso corpo eles possuem uma frequência que é medida, Isso é física. Então essa frequência energética do coração, o coração possui a maior frequência de todos os órgãos. Por isso que o nosso coração ele é capaz de impactar o funcionamento dos outros órgãos do nosso corpo, inclusive do cérebro. Uma outra maneira que o coração ele se comunica com o cérebro é através de neurotransmissores. Chama-se bioquímica da emoção. Então, as nossas emoções, para elas acessarem para o nosso cérebro, para o nosso corpo saber o que está acontecendo, são necessários, então, esses transmissores químicos. E essa é uma maneira, então, que o coração se comunica com o cérebro e é uma maneira que todo o nosso corpo consegue perceber o que é que está acontecendo dentro de nós. Mas a parte que eu quero te contar e a parte que eu quero me deter agora nesse vídeo é sobre a comunicação mecânica, É sobre a comunicação através dos batimentos cardíacos. Sim, o
o nosso cérebro, ele percebe como é que é a situação, que situação nós estamos vivendo, através da velocidade, do tipo de batimento cardíaco que nós temos. E agora eu quero que você pare um pouquinho, pense, entenda aí no seu corpo como é que isso funciona, certo? Vamos fazer um teste, você aí e eu aqui. Respire com maior velocidade. Essa respiração com maior velocidade que você está aí, pode ser uma respiração de alguém que fugiu, né? Se encontrou numa situação de perigo e está fugindo então do seu predador. Está fugindo de um ladrão, está fugindo de uma situação perigosa. Perceba que os seus batimentos cardíacos, eles aumentam conforme a sua respiração também acelera. E o que o nosso corpo entende? O que o cérebro entende? Que se eu aumento a minha respiração, que se eu aumento meus batimentos cardíacos, eu estou numa situação de perigo, uma situação de alerta. Isso quer dizer que a minha respiração pode deixar mais forte em mim a sensação de falta de controle, de perigo, de medo, e por isso pode aumentar a minha ansiedade. Por isso que esse vídeo aqui ele foi feito especialmente para falar de um assunto relacionado com a respiração, que é a meditação. A meditação é uma prática que eu já faço há algum tempo. E eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona essa prática, certo? Então, no meu dia a dia, eu tenho uma rotina. Então, pela manhã eu faço exercícios, depois eu tomo banho, eu arrumo a minha cama, eu deito na minha cama e então faço a minha meditação. Quando eu falei a respeito disso para algumas pessoas, para algumas pacientes, elas se interessaram em saber como é que isso funcionava melhor e começaram a me enviar algumas dúvidas. E nesse vídeo de hoje eu vou responder então as dúvidas dessas mulheres, que provavelmente é uma dúvida que você também tem. A primeira pergunta então que eu vou responder aqui é: o que é meditação? Bom, se nós formos olhar, né, na origem da palavra, né, de algumas línguas, como o grego, por exemplo, meditar pode significar aí ruminar, repensar. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, que é esvaziar a mente. Não, meditação não é esvaziar a mente, até porque isso nem é possível, né? O nosso cérebro ele nunca desliga. Mas o que a gente pode alcançar na meditação? Então eu vou falar de alguns tipos de meditação para você entender do que eu estou falando aqui e de qual é o objetivo que nós queremos chegar, certo? Então, existe aquela meditação que a pessoa, por exemplo, ela estuda alguma matéria, ela faz alguma leitura e ela se desliga então do mundo exterior e começa a pensar, a meditar, a rever, a comparar com as informações que ela já conhece. Ela pode se colocar naquele lugar onde ela fez a leitura para ela entender o que estava acontecendo com os personagens da leitura. Ela pode visualizar aquilo que ela está lendo, se ela está lendo algo relacionado ao futuro, então ela pode se imaginar nesse local. As pessoas gostam de fazer isso, por exemplo, quando leem a Bíblia. Mas a meditação que eu estou falando aqui é uma meditação que na verdade, o objetivo é a respiração. E como é então essa meditação? Então essa meditação visa acalmar, relaxar. Ela visa alcançar uma frequência respiratória, um momento onde a pessoa se conecta com essa respiração e ela se conecta então com o funcionamento do seu corpo. Ela começa a perceber como o seu corpo funciona, como o seu corpo reage e como ela pode abraçar novas sensações, como ela pode sentir diferente através da sua respiração. Na sequência das perguntas, você vai entender um pouco melhor a respeito disso. A próxima pergunta é a seguinte: qual é a melhor hora? Você tem uma rotina? Tem melhor horário para fazer? Então, do meu ponto de vista, para mim, o melhor horário de fazer, então, é pela manhã, depois que eu já fiz o meu exercício, depois que eu já tomei banho, depois que eu já arrumei a minha cama. Então, eu deito na cama e faço a minha meditação.
mas algumas pessoas gostam muito de fazer à noite antes de dormir. Por quê? Porque essa meditação, ela funciona como um divisor, assim, um divisor de águas no nosso dia, um divisor de águas na nossa rotina. Eu começo meu dia, então, a mil, acelerado, certo? Porque eu vou na academia, eu escuto música, eu converso com pessoas, mas agora eu quero fazer uma divisão para iniciar o meu dia concentrada nas minhas tarefas, concentrada nas minhas pacientes, nos assuntos que eu quero conversar com elas. Então eu uso a meditação para fazer essa divisão. Mas você pode fazer então essa divisão, essa pausa, né, respiratória antes de dormir. Durante o dia, então, você vem acelerada, você vem fazendo muitas tarefas. E à noite, então, você faz essa pausa para relaxar, para repousar. E aí você vai ter uma qualidade muito boa no seu sono, certo? A outra pergunta diz assim: já fiz por lives e áudios. Como fazer diariamente e de que maneira? Eu gosto muito de acompanhar um áudio. Eu gosto de acompanhar alguns profissionais e eu também tenho os meus próprios áudios. Com o tempo, eu fui identificando quais eram as minhas necessidades. Eu fui identificando o que eu precisava durante a minha meditação e eu fui gravando esses áudios. Inclusive, eu compartilho esses áudios com as meninas que estão no curso do Ventre Livre. Então, elas estão tendo acesso a esses áudios para que elas consigam manter uma rotina positiva, uma rotina de meditação, de calma, de conexão, né, com elas mesmas. E tem sido muito positivo. Elas me relatam que estão gostando muito das meditações. Então, você pode escolher o que você acha melhor. Se você ainda prefere acompanhar um áudio, até ter o costume, até ter o hábito, certo? É tudo uma questão de hábito. Ou se você prefere você colocar a sua música ou a sua frequência, que é muito legal também para equilibrar o seu corpo, o seu organismo, e aí então fazer a sua meditação. Você pode aproveitar o momento da meditação para fazer também os seus agradecimentos. A próxima pergunta diz assim, ó: não consegui concentração. Isso é muito importante. Então, para você se concentrar no momento da meditação, é importante que você esteja num local tranquilo, seguro, livre de interrupções e também livre de barulhos externos. Eu gosto muito de fechar a porta do quarto. E no momento que eu fecho a porta do quarto, eu tranco a porta do quarto e eu decido que do lado de fora vão ficar os medos, as preocupações, os problemas, e que do lado de dentro do quarto vai ficar só eu comigo mesmo. Eu e a minha respiração. Essa é uma ótima maneira de iniciar a concentração. Uma outra maneira que você pode se concentrar melhor é por simplesmente prestar mais atenção na sua respiração, sem julgamento, sem tentar controlar a respiração, sem definir se você vai encher a barriga ou se vai encher o peito. Não, simplesmente acompanhe a sua respiração. Você talvez ache bom também colocar a mão no peito e a mão no ventre, para que você possa perceber, para que você possa sentir o que o seu corpo está fazendo nesse momento. Então, para mim, o segredo para conseguir me concentrar com a meditação é deixar de lado de fora o controle, a necessidade de controlar a situação, a necessidade de controlar o meu corpo, a necessidade de controlar as coisas que ficaram lá do lado de fora. Aqui dentro do meu quarto, é só eu, a minha respiração, a música, a frequência, o áudio que eu coloco para ouvir e o meu corpo. É a minha conexão. A outra pergunta é bem interessante e bastante controversa, mas a resposta é muito simples. Meditação guiada funciona? Depende qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é criar o hábito, sim, funciona. Se o seu objetivo é aprender a relaxar, sim, funciona. Se o seu objetivo é aprender a respirar, sim, funciona. Então, se você está no começo, a meditação guiada, sim, funciona muito. A próxima pergunta é melhor fazer em silêncio ou em música?
Se você faz em silêncio, a chance de você se distrair com os barulhos externos é muito maior. Por isso, é muito bom colocar uma música com sons da natureza ou então uma frequência. Eu vou colocar aqui embaixo um link para você clicar com 2 sons que eu gosto muito de fazer a minha meditação. Inclusive, em episódios onde eu tive dificuldade para dormir, eu também coloquei a frequência e fui muito bem sucedida. Então, se você não quiser acompanhar um áudio, né, uma meditação guiada, você pode acompanhar esses áudios aqui embaixo na descrição, certo? Meditação é espiritual? A resposta também é simples. Sim e não. Depende do seu objetivo, depende com quem você faz, depende do que você está fazendo nesse momento de meditação. Lembra que eu falei que algumas pessoas gostam de meditar após a leitura da Bíblia? Então, essa meditação, ela é baseada num conhecimento, numa leitura que a pessoa adquiriu. Ela vai mentalizar os seus pensamentos naquele conhecimento que ela adquiriu. Na meditação que eu faço, eu mentalizo a minha respiração. Então, eu priorizo nessa meditação a frequência da minha respiração, para que eu alcance um nível de relaxamento capaz, então, de depois eu conseguir me concentrar melhor numa leitura, num estudo, nos atendimentos. Agora tem aquelas pessoas que juntam, né, a meditação com assuntos relacionados à espiritualidade. Aí depende muito de qual é o assunto ou do que é que te chama atenção. No meu caso, o meu foco é a respiração, é a calma e o relaxamento, para depois eu ter condições de me dedicar melhor, então, às minhas leituras, aos meus estudos, aos meus atendimentos, às minhas atividades do dia a dia. Você não precisa de muito tempo para fazer a sua meditação. Você pode dedicar cerca de 10 a 20 minutos do seu dia para fazer esse relaxamento. Se você não tem 10 minutos, pare 5 minutos, saia do banho, deite na sua cama, deite no chão, respire com tranquilidade e perceba qual é o local do seu ponto que tem mais tensão. Qual é o local do seu ponto que você sente que precisa estar mais relaxado? Comece a soltar. Lembre sempre de deixar as preocupações do lado de fora. Acompanhe a sua respiração. Solte as suas tensões. Deixe soltar o medo, as suas preocupações. Preste atenção na sua respiração. Se o seu objetivo é relaxar, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se você ainda assim precisar de ajuda, é só você comentar aqui embaixo que eu te envio alguns áudios dos quais eu mesma gravei para que você possa iniciar aí a sua meditação. Responde aqui embaixo para mim, me diga se você tem interesse, é só escrever, eu quero, amei a ideia, eu quero, que eu te envio, tá certo? Vou fazer melhor, eu vou colocar aqui embaixo o meu WhatsApp, assim você pode enviar diretamente para mim, sem precisar colocar o seu telefone aqui nos comentários, está certo? Se você gostou, se você curtiu esse conteúdo, se você quer saber mais a respeito da origem emocional dos seus sintomas, então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.